5 erros que você precisa parar de cometer para ter resultados no seu treinamento em casa. Muito prazer, eu sou o Gleicon Vaz e nesse vídeo aqui eu quero trazer dicas valiosas para você continuar tendo resultado, ou então dar prosseguimento aos resultados que você está conseguindo em casa e evitar bastante erros ali que até eu mesmo cometi no início do meu treinamento em casa. Então já clica aí no gostei, se inscreve no canal, vamos atingir a marca de 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho acompanhado bastante pessoas treinando em casa, começando os treinamentos em casa. Isso tem crescido bastante também, até nas redes sociais, tem muita gente postando os próprios treinamentos. E eu sei exatamente como é cometer esses erros que eu vou trazer aqui para vocês, porque lá no início eu cometi também. Eu também comecei treinando em casa, comecei sem instrução nenhuma, vi alguns vídeos na internet ali e tentava adaptar alguns aparelhos. Eu fiz aparelhos adaptados com polia, com peso de cimento. Então eu sei exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês. E é muito importante também você passar por esses erros para você aprender também como que é o treinamento, como que você vai sentir o seu corpo treinando. E você precisa passar por essas etapas. Só que o intuito desse vídeo aqui é eu fazer com que vocês pulem o mais rápido possível essa fase dos erros, porque erros que a gente vai cometendo na musculação pode trazer consequências pra gente e as consequências são perigosas porque ela não é agora que a consequência aparece. Muita gente acha que você vai lesionar o músculo que você treinou errado amanhã. Então acha que não vai ter consequência nenhuma continuar persistindo no erro. Só que futuramente isso pode trazer lesões, pode acarretar lesões que vai te fazer parar de treinar e parar de evoluir. E o primeiro erro mais comum que eu vejo é o pessoal não ter um planejamento. Você não precisa necessariamente ter um acompanhamento. Como eu disse, eu comecei sozinho, depois que eu fui estudar, fazer minha faculdade de Educação Física e agora fazer minha faculdade de Nutrição também, para poder ir aprimorando esse conhecimento. Só que ter um planejamento vai te ajudar aí muito a passar por esse período inicial que realmente é meio chato. São exercícios básicos, exercícios de base ali que a gente precisa fazer para poder aprender a realizar os movimentos. Então isso daí, você tendo um planejamento, vai fazer com que você evolua muito mais rápido e saia dessa monotonia ali do início de treinamento. Outra vantagem do planejamento também é a gente evitar lesões. Às vezes, sem um planejamento, a gente vai começar a fazer exercícios que a gente gosta mais e dá mais preferência para eles. Isso daí é muito normal. A gente tende a ver que está tendo muito resultado para um bíceps, por exemplo, e vai querer treinar ele todo dia achando que isso vai dar mais resultado. E isso já leva a gente para o nosso segundo erro que eu vejo muita gente cometendo, que é ter músculo preferido. Quando você dá preferência para aquela musculatura que você sabe que você está desenvolvendo bem, utilizando, por exemplo, o peitoral, você sabe que desenvolve muito peitoral, então você quer fazer supino todo dia, certo? Só que, infelizmente, isso daí não vai te trazer mais resultado. Isso, inclusive, pode te criar um desbalanço muscular que pode acarretar até problemas posturais, por exemplo. Você fortalecer demais o peitoral, você já deve ter visto aquela pessoa que anda fechadinha. Às vezes o cara lá da academia que anda com o ombro pra frente aqui, isso aí é porque ele tá com a musculatura do peitoral muito fortalecida. E isso daí acarreta em um desbalanço, porque os músculos das costas não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento do peitoral. Então isso vai fazer com que comece a puxar a musculatura, deixar ela muito tensa, muito treinada, muito forte, e as musculaturas das costas vão relaxando para poder compensar essa diferença. E isso vai acarretando problemas muito graves, inclusive problemas posturais, a pessoa ir ficando corcunda, desenvolver de repente uma hérnia de disco, uma síndrome de impacto do ombro por ficar com aquele ombro, aquela musculatura muito tensa por muito tempo. Então é muito perigoso a gente ter musculaturas preferidas. A gente precisa balancear o treinamento e às vezes treinar mais musculaturas que você não gosta de treinar. Outro erro muito comum que eu vejo o pessoal cometendo é começar a querer adicionar exercícios mirabolantes à ficha de treinamento. Às vezes a gente vê um atleta profissional, fez um exercício ali que a gente acha, nossa, esse exercício é bem diferente, às vezes uma rosca, Hulk, uma coisa ali muito diferente, só que essa pessoa ainda não aprendeu nem a fazer a rosca direta direito. Então o que adianta ele pular essa etapa e já trazer um exercício muito complexo que um atleta profissional que já treina há anos está executando ali para poder ter evolução, uma musculatura que já é muito treinada. Então, você está começando seu treinamento agora, você precisa ter uma rotina de treinamento e precisa treinar aquela musculatura. Não é o exercício mirabolante que vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado é a constância. E se você se machuca fazendo um exercício desse, você tem que entender que você vai ter que parar de treinar. Se você se machucou, acabou seu treino naquele momento. Então você vai ficar um tempo sem treinar e isso daí vai trazer retardo no seu desenvolvimento. E ao invés de você ter mais resultados por causa daquele exercício mirabolante, você vai perder todo o resultado que você já vinha construindo.
E mais um erro que o pessoal comete bastante é pular o treinamento que ele não gosta. Isso acontece bastante com homens em treinamento de perna, por exemplo, ou às vezes com as mulheres também, que falam que não quer desenvolver muito superior e acaba pulando treinos de superiores. A gente precisa criar um balanço muscular também de membros inferiores, membros superiores. Lembra daquilo que eu falei lá no início, às vezes a gente cria um desbalanço muscular entre peitoral e costas, isso daí vai te trazer consequências depois. E isso daí acontece com tudo. Se você fortalecer demais quadríceps, deixar de treinar posterior de coxa, isso pode trazer problemas no joelho. Então a gente nunca pode pular o treinamento. Sempre que tiver algum problema ou você não conseguir treinar, seguir na sequência naquele dia, quando você voltar a treinar, você precisa pegar aquele treinamento que ficou faltando. Por exemplo, você treinou costas hoje, amanhã era perna, não deu para você treinar. Quando você voltar a treinar, você tem que fazer aquele treinamento de perna. Porque quando a gente cria esse planejamento, a gente tem todo um cálculo ali, todo um balanço que a gente faz de musculaturas que precisa ser respeitado. E se você for pulando o treinamento, você vai tirando do volume para aquela musculatura. E isso com certeza vai trazer consequências lá na frente. Outro erro que vai te trazer muitas consequências negativas também é você não respeitar o tempo de descanso. E eu não estou falando apenas do tempo de descanso durante o treinamento, eu estou falando do tempo de recuperação daquela musculatura. Se você treinou o seu peitoral hoje, treinou ele muito pesado, você vai precisar de um tempo para esse músculo se recuperar. E isso entra também naquele erro que eu falo de ter musculaturas preferidas. Às vezes a sua musculatura preferida, você quer treinar ela mais vezes na semana. Só que você precisa ter um tempo de recuperação. Você agrediu aquela musculatura durante o treinamento, ele precisa se recuperar, ele precisa fortalecer. Então você tem que ter esse tempo de descanso. E esse erro também pode trazer uma consequência muito grave, que é o overtraining. O overtraining é você até ficar doente por causa disso. Vai ter pessoas que vão ter resfriado, vai ter pessoas que vão ter indisposição, problemas hormonais, tudo isso por causa de treinamento muito pesado e não ter respeitado o tempo de descanso. Já estamos quase terminando o vídeo, então se você está gostando dele, não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí, ajudar a gente a continuar crescendo e compartilha esse vídeo também para pessoas que precisam escutar essas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês. E o último erro que eu vejo o pessoal cometer bastante é pular as etapas. Quando você vai fazer o seu planejamento, você vai criar umas etapas ali que você precisa seguir. Já ouviu falar daquele termo iniciante, intermediário e avançado? Então, essas daí são as etapas que a gente vai progredindo durante a musculação. Quando você é um iniciante, você vai fazer mais exercícios de base, exercícios para você aprender os movimentos. Então você vai fazer, vamos supor, utilizando o supino como exemplo. O supino reto, ele vai trabalhar o seu peitoral por completo. Então o que adianta um iniciante começar a fazer supino inclinado, sendo que a carga vai ser muito mais baixa, é uma musculatura muito mais específica. A região clavicular é o que geralmente uma pessoa iniciante não vai conseguir ativar direito, então ela não vai ter benefício em fazer um supino inclinado, por exemplo. Ela precisa passar por aprender a fazer o movimento do supino reto para entender o que é aquele treinamento. E essa de pular etapa também vale para progressão de carga, porque muita gente às vezes começa a fazer uma progressão de carga ali de forma contínua, começou a ganhar força, já acha, não, vou triplicar essa carga. Então tá fazendo supino com 10 quilos, passa a fazer com 30 quilos. Isso daí vai te atrapalhar demais no desenvolvimento. O seu corpo tem mecanismos de defesa para não deixar você fazer isso, porque isso daí vai te acarretar lesões. Então você vai perceber que vai começar a desanimar do treinamento. Muita gente vai começar a ir na academia, às vezes com 3 meses para de treinar, às vezes com 6 meses para de treinar, a gente tem realmente esses pontos de corte. Então essa progressão de carga errada, ela pode te trazer prejuízo, então vai prestando atenção nisso daí. Claro que dentro de um planejamento, essa progressão de carga ela já é pré-estabelecida antes. Por isso que é legal você ter um planejamento, ter uma periodização e um acompanhamento profissional. Então para isso eu vou deixar aqui o link para vocês, caso vocês queiram adquirir o acompanhamento. Se quiser também só montar a ficha, tem opções assim lá, é só mandar uma mensagem aqui ou comenta aí eu quero, que eu mando para vocês o link do WhatsApp, aí a gente já começa a conversar e montar um planejamento específico para você. Treinando em casa você pode começar a ter resultados apenas com elásticos, apenas com halteres, e à medida que você for evoluindo, você vai adquirindo mais produtos, adicionando mais produtos ao seu treinamento, e com acompanhamento é muito mais fácil de você ter esse desenvolvimento, porque a gente sabe direitinho como montar para você esse planejamento. E é isso aí, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aí também quais os erros que você estava cometendo durante o seu treinamento para eu saber se eu consigo te ajudar de alguma forma. Eu sei que lá no início eu cometi bastante desses erros e o intuito do canal aqui é eu conseguir mostrar para vocês que dá para a gente ir evoluindo, dá para você pular essas etapas com acompanhamento profissional e você não precisa necessariamente se tornar um profissional de educação física como eu fiz. Você pode contratar um profissional para poder montar o seu planejamento e você assim conseguir os melhores resultados treinando em casa. Agradeço demais vocês por eu ter batido os 3.000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês para continuar crescendo esse canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não clica no botão de seguir, então segue aí, pessoal, é de graça, você pode deixar seu like, seguir, compartilhar, ajuda a gente a continuar crescendo e atingir mais pessoas que querem treinar em casa assim como a gente.
Muito obrigado por assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo.